Eu passei um bom tempo sem publicar no canal por vários motivos, mas para trazer ele de volta ativa, decidi combinar dois temas de vídeos que eu tinha planejado. Espero que gostem. O que faz um Digimon? No momento, o site oficial de Digimon lista 1208 perfis diferentes, e ainda existem muitos outros já existentes que estão esperando para serem adicionados no website. Se existe um elemento bem conhecido sobre Digimon, é que qualquer coisa pode se tornar um Digimon. Dinossauros, cavaleiros, anjos, demônios, plantas, lobos, vampiros, as possibilidades são infinitas. E claro, junto do grande número de Digimons, também existe um grande número de artistas que foram responsáveis por desenvolver o design desses Digimons, muitos deles tendo preferências completamente diferentes, o que muitas vezes resulta em fãs de longa data sendo capazes de adivinhar quem foi o artista original de um Digimon só pelos elementos incomuns desse artista. Mas se realmente fôssemos pensar no Digimon que começou os padrões de todos os outros, que Digimon seria esse? Qual é o Digimon mais Digimon de todos? Eu fiz uma enquete na aba comunidade do canal perguntando quem seria o primeiro Digimon, e a maioria, como esperado, respondeu Tyrannomon. E nisso eles estavam certos, já que Tyrannomon é constantemente referido como o primeiro Digimon em várias entrevistas. De fato, existem até mesmo aqueles que falam que Tyrannomon é o Digimon que foi criado para ser o mascote da franquia e representar o que ela é, ao menos antes de Digimon Adventure colocar o foco na família Greymon, mas essa não é toda a verdade. Realmente, Tyrannomon é dito como seu primeiro Digimon a ter sido desenhado, mas isso está mudando com o tempo. Recentemente, Kenji Watanabe diz que Tyrannomon foi criado em um grupo, e do lado dele estava Agumon. Sendo assim, os dois compartilham o posto de primeiro Digimon a ser desenhado. E sobre o contexto desses desenhos, originalmente os designs que tinham sido feitos para o projeto que viria a ser Digimon eram muito simples e parecidos com a concorrência. Foi então que Kenji Watanabe pediu total liberdade criativa para criar novos monstros. Ele decidiu se inspirar nas comics americanas da década de 90, que tinham um grande foco em sombras, designs complexos e cheios de detalhes. Os Digimons tinham que se parecer com isso. Agumon e Tyrannomon foram desenhados seguindo essas regras, com designs cheios de detalhes, dando atenção para os músculos e sombras. Os designs viriam a ter tantas sombras que muitas vezes outros artistas achavam que essas sombras eram manchas no corpo dos Digimons, o que causa vez ou outra uma representação errada do que o Kenji queria passar. Mesmo depois de desenhar Agumon e Tyrannomon, Kenji Watanabe ainda achava que tinha mais o que fazer para realmente representar as suas ideias. E foi aí que ele criou o Devimon, inspirado principalmente pelo artista canadense Tobey Macfarlane. Para Kenji Watanabe, Devimon foi o primeiro Digimon que realmente manifestou os conceitos que ele queria trazer do planejamento. Ele é tecnicamente o protótipo da ideia do que é ser um Digimon. Por mais que muitos fãs acreditem que inicialmente Tyrannomon era para ser o mascote da franquia, o motivo dele estar apresentado na embalagem do primeiro V-Patch era justamente porque para Kenji, Tyrannomon era o Digimon com o design mais simples e chato de todos, e ele queria que os Digimons verdadeiramente maneiros ficassem escondidos. Isso também é uma das razões de Tyrannomon ser parte da linha evolutiva mais comum. Se você quisesse um Digimon verdadeiramente maneiro, teria que ir para fora dos padrões, e nesse quesito, Greymon e Devimon representavam melhor o que se consegue com o esforço de treinar um Digimon. E claro, de todos eles, Devimon é o Digimon original favorito de Kenji Watanabe, e sendo assim, existem muitos Digimons baseados nele, justamente porque para Kenji, Devimon é o significado de ser um Digimon. Até mesmo para o outro Digimon que Kenji mais cita como sendo seu favorito, Beelzebumon, foi desenhado para seguir o conceito inicial do que é ser um monstro digital. E sabendo que para Kenji esse conceito era o Devimon, é fácil notar como Beelzebumon segue o conceito de personagem que começou a ser desenvolvido com o Devimon.
Mas claro, esse era apenas o conceito original, e logo muitos outros designs de Digimon vieram a se tornar mais marcantes, trazendo inúmeras outras definições do que faz um design ser de Digimon, o que é uma abordagem que Kenji Watanabe sempre favorece por acreditar que não é bom ter a integridade de uma franquia apenas na mão de um único grupo de pessoas. Para ele, essas coisas sempre devem mudar, e com isso, o conceito também vai mudar. Foi parcialmente por isso que durante o período do Digimon Pendulum X, ele pediu para sair da franquia. Os Digimons com Anticorpo X foi a maneira que ele achou para introduzir outros artistas para trazer as ideias deles de como os Digimons deveriam ser, muitas vezes trazendo ideias completamente diferentes das originais, mas que seguem exatamente o conceito desse artista. Se você observar a arte de Asmaria, como o Dukemon X e Omegamon X, eles são basicamente uma evolução da forma que ele já desenhava Dukemon e Omegamon em cartas. O Anticorpo X é só um modo de criar designs bases seguindo essas ideias. Mas mesmo isso já começou a mudar, e mesmo Kenji Watanabe acabou desenhando alguns Digimons com Anticorpo X, meio que atualizando designs antigos para ter ainda mais os elementos clássicos do seu estilo. Sobre como os Digimons eram desenhados, o método que usavam na WIS era meio arcaico. De maneira geral, a arte oficial que temos no website era originalmente tudo o que se tinha definido de um Digimon. Era de regra que as artes tivessem uma boa angulação, para todas as características dos Digimons ficarem visíveis para futuros artistas se basearem, mas isso nem sempre acontecia. No caso do próprio Kenji Watanabe, como ele esperava ser o único a desenhar certos Digimons, ele tinha o costume de tirar alguns detalhes por meio de sombras ou a pose do Digimon, para poder ganhar um tempo na hora de desenhar. O caso mais grave foi o do Beelzebumon. Kenji tinha dado uma pose tão ruim para ele no começo, com tantos detalhes escondidos, que ele foi obrigado a já deixar outras artes preparadas para mostrar os detalhes faltando. Mas nem todos os Digimon tiveram essa mesma sorte. Na maioria dos casos, o que acontece é que eles focam na frente de um Digimon e deixam as costas escondidas. E como os artistas não tinham deixado nada definido sobre isso, outros artistas procuravam continuar escondendo as costas para não ter que definir elas. Às vezes, os artistas são dados a liberdade de poder desenhar as suas próprias costas, mas muitas vezes existem inconsistências na forma que cada artista representa um Digimon por falta de uma documentação unificada. Em especial por causa dos jogos, a Bandai teve que ir atrás de muitos artistas antigos para finalmente criar uma documentação e definirem como os Digimons devem parecer por todos os ângulos. O caso mais divulgado sobre isso foi de Digimon World Revisitized Decode, na qual Asmaria foi chamado para finalmente definir como eram as costas de vários Digimons com Anticorpo X. Nos últimos anos, os Digimons já são planejados com a ideia de que vão aparecer em algum outro lugar. Então a documentação atual é bem específica, mostrando os Digimons por vários ângulos e até mesmo detalhando os seus ataques especiais. Mas mesmo assim, ainda existem muitos Digimons tendo artes inconsistentes, às vezes até pelo mesmo artista, como é o caso do Dark Knightmon com o Anticorpo X. Durante muitos anos, as pessoas em cargo de Digimon não se importavam muito em documentar os seus dados, salvar eles e se preparar para pedidos do futuro. Isso fez muitas coisas serem desenvolvidas em cima da hora no boca a boca dos membros da produção, o que se refletia em diversas inconsistências no futuro. Apesar de que as coisas estão caminhando para mudar, ainda tem um longo caminho para Digimon se tornar uma franquia mais consistente, e aprender a história dela é essencial para isso. Eu espero que com isso, mais sobre o passado de Digimon tenha ficado claro, e até o próximo vídeo.